Vamos falar de maçonaria, então, que eu acho que é a mais famosa, a mais falada. Sim. Como que surge a maçonaria? Como já se falou muito sobre esse assunto, eu vou tentar contar isso de uma forma diferente. Tá bom. Mas fora do normal. Vem do Egito mesmo ou não? Segundo eles, vem. É? Porque são conhecimentos... Na verdade, dá até pra andar mais pra trás. Sério? Vem de Atlântida, né? Se for... A Atlântida passou pro Egito. Caramba. Entendeu? Porque a ideia de Atlântida é o seguinte, os caras tinham conhecimento de alto nível, tinha tecnologia melhor que a de hoje. Era uma civilização mais avançada. Muito avançada, só que aí eles começaram a usar esse conhecimento pra dominar, pra subjugar, pro mal. Aí os deuses destruíram a Atlântida. E quando os deuses destroem a Atlântida, esse conhecimento é preservado por algumas poucas pessoas que sobraram daquilo ali. Esse conhecimento, então, ele sobrevive no Egito. Então o Egito vai tentar cultivar esse resto desse conhecimento. É claro que quando a gente fala de Atlântida, a gente está falando de uma coisa que, adaptando para a Bíblia, é o dilúvio, né? Ah, é? É, o equivalente ao dilúvio. O dilúvio que veio para destruir a Atlântida também. Que veio para destruir aquela civilização pré-diluviana que era... A Bíblia diz que naquela época o coração do homem era continuamente mau, né? A Bíblia fala em Gênesis 6, meu espírito não vai mais contender com o homem, porque ele é carne, e os seus dias são 120 anos. Então depois de 120 anos veio o dilúvio. Só que o dilúvio não exterminou todo mundo, sobraram algumas pessoas, né? Segundo a Bíblia, tinha 8 pessoas na arca, né? 4 homens e 4 mulheres, né? Noé, Sem, Cã e Jafé e as esposas deles, né? E de Cã saiu os cananeus e saíram também os egípcios, né? Porque um descendente de Cã chama Misraim. Misraim é o nome hebraico pro Egito. Inclusive é um nome no plural porque tinha o Reino do Norte e o Reino do Sul, por isso que é... Provavelmente teria algum conhecimento. Então, parece que esse conhecimento, o Cã e o Canaã, eles continuaram esse conhecimento. E aí o Egito foi fundado em cima desse resquício desse conhecimento, né? Talvez essa arca também não seria só de material genético, mas também de conhecimento técnico. Também, com certeza. A própria estrutura arquitetônica da arca é incrível. É um negócio que é impressionante. São medidas que você usa hoje para construir um navio. Você vê que é um navio que é perfeito para suportar um cataclisma daquele, né? Porque ele praticamente tem um centro de gravidade que ele não tomba. Então, isso o maçom, ele gosta muito disso, né? As medidas de um navio que sobreviva a isso. Porque para eles, como é arquitetura, é construção, é engenharia, é tudo com base nos números e nas medidas, né? E não deixa de ser uma coisa mágica para quem não entende, né? Totalmente mágica, com certeza. Um papel para você, e você, sem a gente transforma aquilo no navio. Aquilo no navio. Então, né, geralmente que os maçons vão falar, né, que a maçonaria surge nessa época quando os pedentes, para não dar vantagem pro inimigo, né, o pessoal do exército escondia o conhecimento de como fazer armas, catapultas, para não dar vantagem pro inimigo. Então, os templários, eles ficaram muito poderosos. A ordem dos templários traz esse conhecimento que vem lá da Atlântida, passando pelo Egito. Eles aprendem a construir os prédios, os palácios, né, os castelos, até que, como a gente falou, a igreja acha que eles estão muito poderosos, acaba com eles, né, prende e mata o Jacques de Molay, que era o líder. E aí, alguns estudiosos dizem que nesse momento, o que eles fazem? Alguns conseguiram sobreviver, colocaram a sua riqueza em navios e mandaram lá para os confins lá da Escócia. E aí na Escócia eles continuam a cultivar esse conhecimento, que naquela época era muito mais um conhecimento operativo do que especulativo, né? Porque hoje se fala sobre maçonaria operativa em comparação com a maçonaria especulativa. O maçom operativo é o cara que sabe construir um prédio, um palácio, um castelo. Não só aprendia a arte da arquitetura e da engenharia, mas ele sabia os significados mágicos daqueles símbolos, do pentagrama, do obelisco e por aí vai. Mas aí o que acontece? Em 1717, na Escócia, né, em Londres, surge a primeira loja maçônica, né? Que aí é aquela loja principal que reúne esse conhecimento num rito chamado rito escocês. Por que é escocês? Porque, segundo essa teoria, os templários que tinham esse conhecimento, que sobreviveram, levaram o conhecimento para Escócia. Então, assim, a maçonaria, em tese, surge disso, né? Mas é claro que ela é muito mais do que isso, tem vários ritos diferentes. Você tem o rito o rito escocês é o mais famoso, que é esse que tem 32 e tem o grau 33 ali, o honorífico, dentro do rito do escocês, sim. Mas você tem o rito de York também, que tem 9 graus, se eu não estou enganado. Você tem o rito
Você tem o rito moderno, você tem até rito brasileiro, rito francês, então tem uma série de ritos ali. Então a maçonaria não é uma coisa, existe uma comaçonaria, né, uma maçonaria paralela, que aceita mulher também, assim como é baseada num grupo que surgiu na França chamado Les Droits Humains, né, que é o Direitos Humanos, e aí esse grupo aceita mulher. Tem, nos Estados Unidos tem um problema, porque até então a maçonaria não aceitava pessoas de cor ou pessoas de origem afro. Eles tinham esse negócio que se é real é ridículo, né? Até os maçons europeus falam, pô, esses maçons americanos, palhaço, né? Não pode. Por que a capital americana, Washington, que é do país que é conhecido como país protestante, só tem símbolo egípcio e romano? É o maior obelisco do mundo, é o George Washington numa posição de Bafomé, é pentagrama. Por que é isso? Opa, a posição de Bafomé, coloca aí, ó. Com a mãozinha pra baixo e outra pra cima, né? Uma figura meio andrógena, né? Seio feminino, mas também um órgão masculino ali. Então, de onde que vem isso? Por que disso? Aí que é interessante. Por quê? Eu não sou maçom, né? E se eu fosse também, não ia revelar os segredos, porque eu teria feito um pacto que eu não ia revelar. Mas tem muita coisa que é aberta. Tem muitos livros e muitos monumentos que estão abertos, é só você olhar, e se você tiver olhos para ver e ouvidos para ouvir, como eles falam, né, baseado na Bíblia, você consegue interpretar. Então o símbolo do bode tem um símbolo da resistência, dentro desse conhecimento místico, né? O Capricórnio e o bode, tá vindo o inverno e agora você tem que resistir para sobreviver a esse inverno longo. No caso do Egito é o inverso, né? Você tem que resistir para sobreviver à seca do rio Nilo, quando ele está no nível baixo. Então, eles cultuavam esse bode no Egito como um animal resistente, aquela força da resistência que te faz superar os desafios da vida, né? Então, os Estados Unidos, isso me impressiona muito, você olhar a capital, Washington, e você vê que ali só tem símbolo egípcio e símbolo romano e do mundo antigo, conhecimentos esotéricos. Você falou do obelisco? O obelisco, a gente tem essa do apoteose ali, do Bafomé. Tem os pentagramas, as estrelas de 5 pontas. Onde? Tem em vários prédios, né? Em vários prédios no teto tem as estrelas e tal, tem essa simbologia. Então tem uma simbologia muito esotérica em Washington. E aí... E qual a explicação? Então, a explicação é por isso que eu acho que ali a gente tem um livro aberto pra gente ler, né? Você não precisa entrar na maçonaria ou na Rosa Cruz pra você ler, porque é público, é só você olhar. Agora você tem que entender o significado daquele símbolo. Exato. Aí... Pra gente entender o que tá em jogo, tem um livro chamado Our Phallic Heritage, que é a nossa herança fálica do falos, que é o órgão masculino, que é de um maçom chamado Charles Berger. Coloquei a imagem também, que é a imagem 2, né? Por que eu coloquei esse livro? Porque nesse livro o cara fala o seguinte, ele fala assim, ó, os símbolos têm 2 significados, o esotérico com S e o esotérico com X. Tá ali, ó, a capa do livro, tá? Só pra citar aí, pra galera saber de onde eu tô tirando essas maluquices aí, tá? E é um maçom que tá falando. Então, é um livro que é público, não é um livro secreto deles, e ele fala, os símbolos têm 2 significados, o aberto e o fechado. O pro povão e o pros iniciados. Então, por que o esotérico com S e o esotérico com X? Esotérico com X tem a ver com êxodo, tem a ver com ex, que é pra fora, ou exit em inglês, né, que é saída. E então significa o significado aberto, que é pro povão. O esotérico com S é o fechado, pros iluminados, pros iniciados. Então, Washington, você olha Washington e você fala, ó, tá, tem um obelisco aqui e tal, tem a cúpula aqui do Congresso americano, tudo bonito. Tem a Casa do Templo aqui, que é a sede da rito escocês da maçonaria, beleza. Tá, foram maçons que escolheram, maçom gosta de negócio de Egito, botou um obelisco aqui, beleza. Esse é o significado exotérico ou esotérico com X. Agora o com S, será que a gente consegue chegar nesse nível de entender? Até a localização deles, a posição, deve ter tudo um significado. Pô, é milimétrico. É um negócio que é... Até o Louvre também, sim, uma pirâmide, uma parte pra fora, uma parte pra dentro. O Louvre só um detalhe, né? A pirâmide, são 3 pirâmides, mas São 3? São 3, né? Tem 2 menorzinhas, tem uma grande... Verdade. A maior... Isso a gente vê até no Código da Vinci. São 666 vidrinhos. Ah, é? 666, Tá brincando. Na pirâmide maior, que é pela qual a gente entra. Não é coincidência de maneira alguma. Eu acho que não é coincidência não, né? Lembrando que os 666, ele tem um símbolo místico ali, porque 3 vezes 6 é 18, 18 é múltiplo de 9, 9 é um número muito importante no esoterismo, né? Porque tem a ver com o egoísmo. Porque é um número que você sempre multiplica e ele volta... Se você somar os múltiplos, volta pra ele mesmo, né? 9 vezes 2, 18, 8 mais 1 é 9, 27, 7 mais 2 é 9, 36, 6 mais 3... Se multiplicar por 1 trilhão, vai somar, vai dar 9, né? Então, é muita coisa. É muita coincidência, Tem muita coisa ali por trás, né? Tem um cara chamado que é o Robert Hieronymus, e ele fala muito sobre esse negócio do esotérico e tal. E ele diz que... ele cita uma sociedade secreta que havia no Egito,
ele fala que a maçonaria se inspira nessas sociedades secretas egípcias, ele fala que, por exemplo, no Egito, o sumo sacerdote ensinava o esotérico com X pro povão o seguinte, ó, o sol é Deus supremo. Aí todo mundo acreditava. Mas ele não acreditava nisso. Ele fazia isso porque ele não queria revelar o segredo pra galera. Não era pra revelar. Era um conhecimento muito, muito poderoso. Aí o que ele acreditava dentro da sociedade secreta que ele participava? Ele acreditava que o Sol era um caminho pelo qual a energia do Deus Supremo vinha pro nosso universo. Não era o Deus Supremo. Era uma emanação do poder dele. O cara é um maçom, mas é da comaçonaria, uma maçonaria paralela. O nome do livro é Founding Fathers Secret Society, né? É os pais fundadores dos Estados Unidos e as sociedades secretas. Eu vou já traduzir já. Maçons, Illuminati, Rosa Cruz e decodificando o Grande Selo, né? O Grande Selo dos Estados Unidos. O Grande Selo é aquilo ali, a pirâmide que tudo vê ali. Tá na nota de... Tá na nota de $1. Só que o Grande Selo dos Estados Unidos, ele tem o lado da frente e o lado de trás. O lado da frente tem uma águia. Pra gente. Eu passei pra eles ali, mas se vocês quiserem pesquisar, é facinho de achar. Na frente tem uma águia segurando feixes de trigo numa pata e flechas na outra, sempre 13. O número 13 é importantíssimo. Sério? Ali, Alimentação e guerra. Alimento e guerra? Isso, tem a ver com isso. Aí tá escrito e pluribus uno em latim, que é de um saíram muitos. Por que de um saíram muitos? Os Estados Unidos eram 13, de novo, colônias, virou Estados Unidos também, virou um a partir dos 13, né? Quando eles venceram a guerra de secessão lá. Então, eu tô citando esse livro só para mostrar de onde eu tô tirando essa parte da conversa, né? Porque o que eu tô tentando fazer aqui agora... mas você tava falando, não sei se você terminou, do esotérico. Do Egito, que falava do Sol... Aí tinha uma outra informação. A primeira é que o Sol era Deus. A outra é que não, ele não é Deus, é só por onde sai o poder desse Deus. Aí acima do sumo sacerdote tinha uma sociedade secreta, que era secreta também, que nem ele sabia que existia, que dizia que o Sol não era o Deus Supremo era a estrela Sirius. Que aí entra toda a questão da importância da estrela Sirius no Egito e toda a importância da estrela Sirius em todas as sociedades secretas. Não sei qual que é. Então, por quê? Essa estrela era chamada estrela do cão. E muitos diziam que ela tinha a ver com o mal. Por quê? Porque no caso do Egito, na época que a estrela Sirius começava a aparecer, era a época que estava chegando a seca do rio Nilo. Então os caras, isso aí traz seca, traz miséria, traz fome. Então eles tinham medo dessa estrela, achavam um negócio assim amedrontador. Inclusive, mais uma vez, coisa da sociedade secreta que vem pro nosso cotidiano, aquela história, tive um dia de cão. Daí? Um dia de cão é por causa da estrela do cão. Nessa época que, vida difícil, calor, sofrimento, né? Então o dia de cão vem da Dog Star, da estrela do cão, que é a estrela de Sirius, né? Só que aí, a estrela de Sirius, ela tem uma relação direta com Ísis e com Horus. Por quê? É como se a estrela Sirius fosse uma representação do deus Horus. Porque quando a estrela Sirius estava saindo de cena, quem entrava era Ísis, trazendo a cheia do rio Nilo. E os caras interpretavam aquilo como uma coisa mágica, espiritual. Então, graças a Deus, Ísis nos salvou. Tirou a Sirius de cena e trouxe a cheia do Nilo. E aí, o que acontecia? Não só ela chegava, mas ela chegava grávida do Horus e o Horus nascia, que é esse filho divino. Então, a gente começa a ver, dentro dessa simbologia aí da egípcia, uma trindade egípcia, que é Osíris, que é o marido da Ísis, a Ísis e o filho divino Horus, que seria como se fosse o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Muita gente hoje vai dizer, o cristianismo imitou Osíris, Ísis e Horus. Tá ali a nota de $1. Então, na nota de $1 você tem a parte da frente do selo, do grande selo dos Estados Unidos, e a parte de trás. A parte da frente tem essa águia com a fala e pluribus uno. Você pode até ver que em cima ali você tem 4, 5, 6, 9 estrelas de 5 pontas. Eu não sei exatamente o que são essas 9 estrelas, mas elas têm um formato de um hexagrama. Verdade. Não sei se você conseguiu ver? Então, o hexagrama, ele significa um princípio hermético que é o as above, so below. Assim como é em cima, também embaixo. Porque é um triângulo de cabeça para cima e um triângulo de cabeça para baixo, encaixado no outro. Davi. É a estrela de Davi. Porque se você separa a estrela de Davi, são 2 triângulos, um para cima e um para baixo. Anuit Chaptis, Novus Ordo Seclorum, né? Ano de início da nova ordem. Já chegamos. Já de cara, nova ordem. Velho. E tem o ano em algarismo romano 1776, na base da pirâmide ali. Na base? A pirâmide tem 13 níveis, né? O 13. 1776. Aí o cara fala, é 4 de julho, né? Porque é a independência americana, né? Não, é dia 1º de maio. 1º de maio de 1776, o Adam Weishaupt criou a Ordem dos Illuminati da Bavária. É por isso? Que que o plano tá todo ali. O plano tá aí, da implementação da nova
Aí os caras falam assim, pô, teoria da conspiração. Você fala, é uma teoria da conspiração que tá na nota de $1. Pô. Exato. Não, pode até ser, mas tá na nota. E tá escrito, né? Não, você não precisa... eu tive uma intuição que eles estão querendo um regime novo. Não, agora eles estão declarando esses triângulos, né? Um apontando para baixo, um apontando para cima e vira o hexagrama. Se você tira as duas bases do triângulo... O triangulinho de cima aí e de você baixo, tem o esquadro e o compasso da maçonaria. Putz, entendeu? Entendi. Entendeu? Se você tira a base do triângulo. A linha de cima e a linha de baixo. Entendeu? E vira... Caramba, então velho. isso é um princípio hermético, assim como acima, também embaixo. Ou seja, a construção das cidades, templos e castelos está refletindo alguma estrutura astronômica, algumas estrelas. No caso dos Estados Unidos é a constelação de Virgem. É que tem um triângulo ali, exatamente um triângulo reto nos moldes do Teorema de Pitágoras. Porque tudo que Pitágoras aprendeu foi no Egito. E do Egito ele vem com esse conhecimento de que a matemática é uma linguagem universal do universo. Com a matemática você pode acessar forças do universo e abrir portais de comunicação com seres divinos. Entendeu? O Horus, ele é o filho divino. Ele é tipo um Jesus, né? E eu vou tentar defender o cristianismo aqui, porque os caras falam, Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo é Osíris, Ísis e Horus. Essa ideia do Filho de Deus que vai salvar o mundo já está no Gênesis. Por quê? Quando Adão e Eva pecam, aí o que eles acontece? Eles ficam com vergonha da nudez. Sim, Deus aparece, eles estão ali se escondidos, botaram as folhas ali de palmeira para se esconder. Eu até acho estranho Deus falar onde estão vocês, porque ele sabe. Ele tá pegadinha do malandro. É uma pergunta retórica. Né? É igual ele chegar para Caim e falar, Caim, cadê seu irmão? Ele sabe que Caim matou Abel. Precisa que ele fale, Ele quer que o cara verbalize. Assim como porque a palavra tem um poder, Tem um poder, ele tá dando chance pro cara rever a própria vida dele e tal, né? E no caso de Caim, quando ele fala, cadê seu irmão? Acho que o que Deus estava dando oportunidade de falar, poxa, matei meu irmão, cara. Sem perdão pra isso? Ou já era. Aí ele, arrogante como era, ele chega e fala, sei lá, mano, eu vou adaptar. Eu sou babá do meu irmão? Exato. Da tradução do hebraico tá, acaso sou eu tutor do meu irmão? Ele é adulto já, problema... Então, você vê a arrogância do cara, né? Meteu essa ainda. Mandou essa. Aí Deus fala, não, porque eu tô... Falou, fechou então. Então beleza. Beleza, então. Assim, você que escolheu. Ok. Não, aí a resposta de Deus é interessante. Deus fala, não, sabe o que é? Eu tô ouvindo o sangue do teu irmão clamando por justiça a partir da terra. Nossa! Entendeu? Que eu tô ouvindo ele, o sangue dele. Aí o cara... Mas mesmo assim, o cara não pede desculpa. Deus fala, você errou, mas eu vou botar uma marca na sua testa, que é a famosa marca de Caim, pra ninguém te matar, porque agora você vai ter que viver com isso aí. Aí Caim tem um descendente chamado Tubal-Caim. E Tubal-Caim, ele aprende, é o primeiro construtor de instrumentos musicais, o cara que primeiro construiu a primeira cidade. E aí as sociedades secretas falam, pô, esse cara aprendeu a construir cidade, instrumento musical, música. Esse cara se manja dos Paranauê, esse cara sabe das coisas. Então Tubal-Caim é considerado um dos patriarcas dessas sociedades secretas, porque ele foi o primeiro a construir as cidades, armas de guerra, se proteger. Então o cara falou, esse maluco manja das coisas. Falando mais, a gente... Não sei se vai atrapalhar a tua linha. Não, atrapalha não, tô uma roteirinha aí. Dos vigilantes. É vigilantes? Sim, dos Watchers, Os vigilantes mesmo. Vigilantes, do livro de Enoque. Que os caras desceram a terra. Ensinaram essas paradas. Com certeza. Passaram conhecimento pra uma galera. Eles mesmos copularam com as mulheres. Tiveram os gigantes. Os Nephilim, né? Os Nephilim, e aí vem o dilúvio e tudo mais. Exato, aí Deus mandou o dilúvio pra... Eram quantos vigilantes? 40? Cara, aí você me pegou, não me lembro. Dá uma pesquisa. Eu pesquiso aqui enquanto. Agora você me pegou. Eu tenho o livro de Enoque lá em casa, um tijolão. Cara, dava pra fazer um programa só sobre o livro de Enoque. Dá pra fazer só sobre o livro de Enoque, porque você tem o Enoque bíblico e o Enoque místico. E o Enoque místico tem tudo a ver com o que a gente tá falando. Sério? Porque o Enoque místico, ele é entendido... os gregos interpretaram... É o mesmo texto. É o mesmo texto, mas eles interpretaram a história diferente. O Enoque místico, eles interpretam na Grécia como Hermes. Hermes é a versão deles do Enoque. O Hermes dá origem ao hermetismo, que são esses conhecimentos esotéricos. Porque ele conheceu essa estrutura oculta do universo, mas como mexer na... O hermetismo tem a ver com a maçonaria ou não? Tem tudo a ver, pô. O símbolo do esquadro compasso, uma das leituras, tem centenas, é essa ideia, as above, so below, assim, tanto acima como embaixo. Isso vem do hermetismo. Aí do hermetismo você tem o Hermes Trismegisto.
que é considerado os maiores magos de todos os tempos. Hermes Trismegisto, Trismegisto significa grande pra caraca, né? Que é tri é 3 e mega é grande. 3 vezes grande. Tem católico, maçom, evangélico menos, mas acho que tem também, né? Tem pra caramba. Muito. No interior, as igrejas mais tradicionais tem muito maçom. Então, esse livro aí, a luz, Masonry Beyond the Light, esse aí, o cara vai tentar explicar ali por que ele acha, na opinião ali do William Schnoebelen, que foi um maçom, até inclusive do Memphis e Misheim Grau 90, o cara manja das coisas. Ele acha um problema, por exemplo, quando você, segundo ele diz, você entra na maçonaria, aí você tá fazendo a iniciação, você bate numa porta e o cara fala assim, quem tá aí? Você fala, é alguém que tá nas trevas procurando a luz. Ele fala, pô, se o cara é cristão fala isso, ele negou Jesus, que a Bíblia diz que Jesus é a nossa luz, é a luz do mundo. Aí você fala, eu tô nas trevas. Jesus falou, pô, irmão, mó vacilo, hein? Você falou que eu era a tua luz da tua vida, pô. Que a minha palavra é luz para o teu caminho. Então você já tá renegando a tua salvação. Aí o William Schnoebelen fala, meu irmão, o cristão fala isso, ele negou Jesus. Outra coisa, o cara faz alguns juramentos ali. Se eu contar os segredos, vai acontecer X, Y, Z. E Jesus fala nos evangelhos, não faça juramentos. Não é legal tu fazer isso. Você pode prometer fazer uma coisa. E ele fala, se for prometer, cumpra. Mas Jesus fala, não jureis, não faça um juramento. Então se a gente fosse colocar 2 problemas que o William Schnoebelen aponta para um cristão, seriam esses. Agora, por que do preconceito? Como a sociedade, em tese, é secreta, qual é o raciocínio automático do ser humano? Você está escondendo o quê, irmão? Então fica com o pé atrás, entendeu? A igreja, você entra lá, você vê. Se o pastor tá roubando, se ele tá mentindo, você entra lá no culto. Não tem ninguém na porta da igreja falando, só vai entrar quem fizer o sinal e o toque certo. Como ali é escondido, o cara fala, por que vocês estão querendo esconder o quê, irmão?